Bom dia, crianças, mais uma vez. Vamos realizar uma atividade no livro de Geografia. Vamos falar sobre os componentes da natureza, na página 100. Em qualquer lugar da Terra onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que este contém. Onde se encontra, como se apresenta sua paisagem, quais as mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante de tudo isso. Para isso, ele precisa saber de orientação, relevo, águas, clima, vegetação e ação do ser humano na natureza. O que são recursos naturais? São elementos que estão na natureza, à disposição do homem e são utilizados para sua sobrevivência, seu bem-estar e conforto. Outros, como o petróleo e o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. Onde são encontrados o diamante e o petróleo? Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele retiramos alguns minerais como o ouro, o ferro, a prata, a bauxita e as pedras preciosas. Então sabemos que essas riquezas naturais são encontradas no solo, crianças. Esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Então aqui, conheça alguns minerais que retiramos do solo. Nós temos aqui a pedra semi-preciosa, o ferro e a argila. Sabemos da importância de todos esses recursos naturais. Por isso, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Se eles acabarem, será muito difícil para o homem continuar vivendo. A sobrevivência dos seres vivos depende dos recursos naturais existentes. Sabemos que o homem, muitas vezes, eles sobrevivem desses recursos naturais retirados do solo, né? Utilizando os recursos naturais, em algumas paisagens, podemos perceber que há mais elementos da natureza do que em outras. Por exemplo, numa floresta, existe muito mais elementos da natureza do que em um centro comercial, óbvio, né? Entretanto, a maioria das coisas do centro comercial foi feita com base de elementos da natureza. Então, no nosso comércio brasileiro, a maioria das coisas que são encontradas no comércio são retiradas da natureza. Se comprovarmos diferentes lugares do planeta, como bairros, cidades, ruas, estado, país e etc., veremos que todos os lugares têm paisagens e elementos naturais diferentes. Isso quer dizer que nenhum lugar é igualzinho ao outro, embora muitos passem ou possam ser parecidos. Então, tudo que é parecido não é igual, né? Então, tudo que retiramos para o nosso comércio, nós retiramos da natureza. Então, temos aqui a boa convivência. Cada lugar exige de nós um comportamento diferente. Isso quer dizer que em cada lugar há regras diferentes e que nós precisamos nos comportar de acordo com essas regras. Fazemos silêncio nas igrejas, nos cinemas e nos hospitais. Dançamos em shows e festas, vestimos-nos com roupas apropriadas quando praticamos esporte ou vamos à praia. Então, cada caso diferente um do outro, né? Nós não podemos fazer o barulho na igreja igual que nós fazemos numa festa, né? Cada caso é diferente um do outro. É importante observarmos que cada lugar tem uma história, ou seja, todos os lugares sofreram transformações. Por exemplo, é possível que sua escola, há muito tempo, tenha sido uma floresta ou uma mata brasileira. Tudo o que fazemos na natureza provoca consequência. Então, a nossa natureza, ela sofre transformações. Quem é que transforma a natureza? O homem, não é? Então, o homem transforma a natureza para a sobrevivência.
Sabemos que a natureza, ela sofre também consequências praticadas pelo homem. Na página 104, aliás, na página 103, assim como existem as regras de convívio social, existem regras de bom convívio com a natureza. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como o lixo, por exemplo. A natureza, ela possui seus recursos de forma limitada. O consumo da água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando desperdício. Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício. Por quê? Porque nós temos a seleção, né, das lixeiras, seletiva de lixo, para que possamos selecionar cada lixo em uma lixeira. Temos o metal, o vidro, papel e o plástico. Na página 104, junte as sílabas para formar frase. Oriente-se pelo quadro abaixo, então observe o número e as sílabas e forme uma frase. Pense e responda a seguinte pergunta: o que aconteceria se toda a água que existe na Terra acabasse um dia? 3. Encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. Então, aqui no diagrama, você vai encontrar 5 recursos naturais. Vai encontrar o petróleo, o granito, a areia, o diamante e a água. E na página 105, olhe os objetos existentes na sua sala de aula e escreva 3 deles que foram fabricados com minérios. Então, o que nós, na nossa sala de aula, que foi fabricado com minérios, você pesquise e responda. São 3 objetos. 5. Marque com um X apenas as imagens dos elementos que faz parte do reino mineral. O que é que faz parte do reino mineral? O prego faz parte do minério, o anel, o garfo, a laranja faz parte do reino mineral. Então, você vai marcar apenas os que fazem parte do reino mineral. 6. Observe os minerais a seguir. Depois, pesquise e escreva exemplos de materiais e objetos em que podemos encontrá-lo: o ouro, o alumínio e a argila. Boa aula e até amanhã.